vocês estão me assistindo e a maior parte está acompanhando pelo celular em outros lugares, outras notícias. A divisão entre corpo e alma, consciência e físico, que é típica do mundo de hoje. Nós vivemos hoje um mundo líquido porque nossa, aqui e agora, esse conceito filosófico, hic et nunc, está dividido. E este mundo líquido pode ter sido anunciado ou pronunciado por uma frase do velho manifesto do Marx, aliás, do jovem Marx, de 1848, que lançou a ideia no manifesto de fevereiro de 48, tudo que é sólido desmancha no ar. Título de um livro do professor também, Marshall Berman, que é muito interessante. Como nós estamos numa velocidade enorme, nós perdemos a referência. Minha sobrinha acaba de perguntar na praia, quando viu meu iPod grande no carro, deixa eu ver, eu nunca vi um iPod. Ou seja, ela nunca viu uma coisa que para mim é absolutamente nova, porque não se faz mais iPod grande. Não se faz, é coisa muito antiga, coisa de gente de idade, um iPod grande. Essa velocidade tem acentuado o individualismo, que eu já disse em várias palestras, é hoje obsessivo, a marca do nosso tempo. Haja vista que se eu disser aos senhores a frase "eu estou cansado", todos aqui que repetirem essa frase em casa vão ouvir o quê? Quem está casado há mais de 12 dias já sabe a resposta. Eu estou cansado. O que eu vou ouvir da mulher ou do marido? Eu também, é óbvio. Porque ninguém mais ouve ninguém. Não, eu acordei às 7, eu acordei às 5, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente nesse individualismo. Diz o professor Bauman, dissolvemos fronteiras, relativizamos valores, entramos numa era de incerteza, onde ninguém mais tem muita clareza, a clareza que tiveram meus pais e meus avós, imigrantes no Rio Grande do Sul, a clareza que tinha que bater em criança para elas serem alguém. Não se discutia Piaget, apenas Pinochet. Bate na criança que ela cresce. Criança é chantilly, batendo, cresce. Quanto mais você bater, mais ética ela será. E batiam, aqueles que tiveram a minha experiência, batiam sem culpa. Batiam sem culpa, em nome de um bem maior. E não havia trauma, não havia bullying, a gente tinha que correr mesmo, não tinha orientação educacional, tinha que correr, tinha que se virar, em vários sentidos. O que nos une apenas nessa sociedade líquida, dentro do nosso estágio de capitalismo? O consumo. O consumo é o grande redentor. Ser excluído do consumo é ser excluído da sociedade. A exclusão do consumo é tão grande, e as velocidades das transformações são tão grandes, que nós costumamos confundir o fim de um mundo com o fim do mundo. É um sinal de idade dizer o mundo está acabando. Porque o meu mundo está acabando. O meu mundo está sempre acabando. Todos morreremos um dia. É obrigatório ser feliz, inclusive, para os senhores que têm empresa e trabalham em empresa, para ser contratado. Ninguém entra num RH se não for muito feliz. O único defeito admissível numa empresa é perfeccionismo. O que o senhor tem como perfeccionismo? Não diga um defeito, obsessão com horário. Não, mas um defeito de verdade, eu abandono a família pela empresa. É um defeito. Ninguém bebe, ninguém fuma, ninguém é tarado, todo mundo é perfeccionista. E temos que ser felizes e postar coisas felizes no Face. É obrigatório. É obrigatório ser feliz. As pessoas postam almoço. Eu acho isso notável, gente. Elas comem e postam, almocei, kkkk. Né? E postam uma foto como se estivéssemos em Addis Abeba, na Etiópia. Né? Como se almoçar fosse um fato extraordinário. Ninguém posta brochei, né? Kkkk, né? De novo. Ninguém posta uma coisa dessas. E exatamente essa liquidez que Bauman tocou, que Marx indicou na sua análise no século XIX, ela atinge valores. Nós não temos mais certezas de valores. O que é melhor? O que é mais correto? E o principal valor abalado hoje, especialmente no Brasil, é a elasticidade no conceito de ética. Chamado de ética por Aristóteles, ultimamente compliance é mais comum para dizer uma coisa muito aristotélica, que é cumprir a lei. Hoje é uma entrevista de um especialista alemão na Folha sobre compliance. Essa grande ética surgiu o seu debate na Grécia. A pequena ética surgiu nas cortes, especialmente Luís XIV, a ética especialmente de comportamento à mesa. Mas nos interessa a grande ética. A ética que é racional, diferente de moral. Moral é um fenômeno religioso. Moral pressupõe uma entidade vigilante, que é Deus. Moral é aquilo que as freiras do meu colégio no Rio Grande do Sul escreveram no banheiro, Deus te vê. Né? Elas botaram bem grande no banheiro para evitar atividades ou individuais ou em grupo também. Né? Colocaram
Colocaram Deus te vê. Né? Levei 7 anos de psicanálise para superar essa ideia de que Deus... E até hoje, eu confesso, meio Pavlov, isso volta quando eu entro em banheiro. Mas não nos interessa a questão moral, mas a questão ética. Aquela que é anterior a Aristóteles, porém Aristóteles racionalizou num livro ao seu filho, Ética Nicômaco. E aqui eu tiro apenas uma ideia desse livro que eu recomendo muito a leitura. Virtude ética adquirida pelo hábito. Não nascemos com ela, mas nossa natureza é capaz de adquiri-la e aperfeiçoá-la. Opinião aristotélica do maior filósofo do fim do mundo grego. Ética tem que ser ensinada. Crianças nascem amorais. As empresas têm que trabalhar ética. Trabalhar ética não é comprar um padrão ético de um especialista e dizer na reunião que agora nós temos um documento ético. Se vocês observarem os programas dos partidos, eles são lindos. Eu sempre gostaria de conhecer os autores, porque são muito bons. São muito bons. Queria saber quem escreveu. Tenho certeza quem não leu, mas eu queria saber quem escreveu. Então, comprar uma ética é praticar uma ética. Acima de tudo, ética aristotélica é prática. Prática, aplicação, reunião, feedback, avaliação, correção de rumo constante. Ética é um processo aristotélico, como ele diz várias vezes no seu livro. E implica, acima de tudo, implica responsabilidade, que é colocar o meu eu no processo. Por que esta empresa está assim? Nós temos a tendência a retirar o eu do processo. Faz 33 anos que eu dou aula. Há 33 anos eu digo aos alunos, você está atrasado, como direi hoje à tarde na Unicamp. E há 33 anos os alunos me dizem, não, foi o ônibus. A única resposta a você está atrasado é, sim, eu estou atrasado. E o motivo desse atraso foi esse. Mas não, eu já retiro o meu eu imediatamente. O gesto fundacional da Bíblia é esse. Adão pecou e Deus pergunta, você comeu da fruta? Não, foi a mulher. Estava fundada a relação humana, o casal e o casamento. Foi ela. Foi ela. Não? Bem, responsabilidade definida na enciclopédia iluminista como liberdade, o mundo, que é limitado pelo mundo do outro. Eu não posso colocar música alta, porque eu não sei se o gosto do meu vizinho no ônibus ou no apartamento é por aquela música. É uma coisa que eu reclamo de quem gosta de futebol. Eu adoro bar, eu toco bar toda semana, formei em piano, adoro bar. Eu nunca cheguei à janela e gritei, chupa Beethoven, por exemplo. Nunca quis desafiar os amantes de Beethoven, que eu tolero, mais ou menos eu tolero os beethovênicos. Né? Mas a pessoa do futebol... É que eu moro numa rua que termina no Palmeiras. É sina, isso é karma. Isso é karma, né? Isso é karma. A ideia aristotélica de que o bem individual se nutre do bem comum e o bem comum deve alimentar o bem individual, de que as decisões devem eliminar o prazer exclusivo do indivíduo, que Aristóteles não conheceu, mas é um inimigo da lei de Gerson, de que a vantagem para mim é prejudicial ao grupo, de que eu devo encontrar uma maneira dessa harmonização. Esse é o grande desafio hoje. Porque, aristotelicamente, não existe tamanho da infração ética. Todos que estão aqui concordariam que um desfalque na empresa é uma infração ética. Alguém que rouba 10 milhões de uma empresa é uma infração ética. Mas pouca gente discutiria que levar os lápis da empresa para casa é uma infração ética também. Aristotelicamente, quem rouba no pouco, rouba no muito. Quando eu atualizo o Face dentro da empresa, eu estou roubando um tempo que é pago para eu trabalhar. E eu estou colocando lá, atualizando o Face. Mas quase ninguém considera isso uma infração ética. Aristóteles discute o tamanho a partir do conceito. Mas a grande questão, a partir de Bauman, mais que de Aristóteles, é que nós somos seduzidos pela força da infração e não pela força da ética. Nós somos seduzidos pelo mal, que é sinal de força. Tolerar, do latim tolerare, é sofrer calado. A pessoa tolerante é a que sofre. Imaginem os dois príncipes. O da direita dos senhores, casamenteiro, tem 2 filhos, boa pessoa, pontual. O da esquerda, maconheiro. Absoluto. É a personagem mais popular da família real hoje. Nós não gostamos de gente muito boa. Nós não gostamos de pessoas muito pontuais, atenciosas. Elas nos irritam. Nós gostamos da sedução. É Bart Simpson e não a Lisa que seduz a imaginação. Bem provavelmente porque o primeiro gesto da humanidade, que eu acabei de escrever no livro Pecar e Perdoar, é a negação de um sistema de valores.
Adão se tornou um homem, Adam em hebraico, homem, quando ele passa a dizer que apesar das leis de Deus serem claras, aliás, só havia uma lei, não pode comer uma fruta. É uma empresa simples com uma regra, gente, uma regra, não pode comer uma fruta, e o cara foi lá e comeu. O cara transgrediu. O primeiro casal feito diretamente por Deus, posto no centro da empresa, o CEO presente dia e noite ali. Eles quebram o código de ética que tinha uma regra. Vão para fora, criam um filho 50% homicidas, Caim e Abel. É difícil. Essa é a definição da humanidade. E vocês querem mais na empresa de vocês. Deus não conseguiu. Vocês querem mais. Ética é um aprendizado. Pegando o meu principal autor do século XVII, tirando Shakespeare, que morreu também no XVII, que é Milton, ele escreve no Paraíso Perdido, um poema épico maravilhoso sobre a queda do homem, esta frase que eu vou me deter: é melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. Eu prefiro a liberdade como infrator do que a subserviência. Miguel é um alcaguete, um X9, é um lambe-botas, o arcanjo Miguel. Lúcifer é o portador da luz, o mais belo dos anjos. Ou seja, é melhor reinar. Eu prefiro a liberdade nesta kitnet, do que viver na casa dos meus pais. Hoje eu quero liberdade na casa dos meus pais. Mudou um pouquinho também este padrão. Eu quero total liberdade, mas com serviço de bordo. Isso é uma diferença muito grande. Pegando os macacos bonomo, que são geneticamente os mais próximos da humanidade, é possível que seja aquilo que acomete aos símios, nossos parentes mais próximos. É o nosso egoísmo natural biológico, que Richard Dawkins, no grande livro O Gênio Egoísta, desenvolveu. Buscamos o nosso bem imediatamente. E no mundo contemporâneo, nós, símios, confundimos querer fazer algo com sinônimo de poder fazer algo. Se eu posso fazer. Não há mais o imperativo categórico, ético, que Kant tanto tocou. Não há mais esse imperativo. Tanto que, se vocês lerem biografias, como a biografia autorizada do Steve Jobs, é assustador, porque ele se orgulha de infrações éticas. Primeira vez que ele ganhou dinheiro, inventou uma máquina eletrônica que roubava o sinal interurbano da AT&T e fazia interurbanos de graça. E vendia isso a $100. Gastava 40 em peças, ganhava 60 por máquina. Ele se orgulha como gesto de empreendedor. Ike Batista, na autobiografia, diz que trazia joias costuradas na bainha da calça. Começou sua carreira como contrabandista. Que alguém faça uma infração ética, todos já fizemos. Mas orgulhar-se disso em biografia e servir de modelo para as pessoas é assustador. É assustador. Se dissesse assim: eu trouxe diamantes em contrabando, mas eu era jovem, eu não tinha princípio. Não, ele continua batendo no peito. Não? E continua. Isso, para mim, é uma grande questão. Por quê? Quem infringe o sistema ético se torna empreendedor. Quem é submisso é CLT. É acomodado, é seletista, vai morrer. As empresas às vezes me chamam: o senhor deve falar sobre empreendedorismo. Bem, a primeira providência vai ser todo mundo sair da sua empresa. Não? Porque vocês estão confundindo fidelidade à empresa com empreendedorismo. Não? São confusões muito comuns, apesar de que esse é um outro tema. Ética é um modo de diálogo. Sem ética não há diálogo no mundo. O exemplo de um país onde a ética morreu e o diálogo morreu é a Síria atual. Quando um país não conversa mais, quando um país é dividido entre rebeldes, governo ditatorial e Estado Islâmico, a junção para o resultado disso é que as pessoas têm que enfrentar o mar e perder a vida para não ficar neste lugar. A falta de ética é o fim da civilização. Ela não é uma firula filosófica. Ela é o fim da civilização. A Síria é o espaço onde o diálogo e a ética fracassaram. E o resultado é uma tragédia humanitária. Uma tragédia sem precedentes. Sartre escreveu na peça We Close que o inferno são os outros. E este é o grande desafio da ética. Como conviver com os outros. Como ser feliz em família. Como fazer um Natal com cunhados, genros e noras. Não? Como conviver. Gandhi, que não era existencialista, deu uma solução diferente. Eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo. Se eu quero um mundo ecológico, eu reciclo lixo na minha casa. Se eu quero um mundo ético, eu serei ético. Porque o meu mundo começa comigo. Ou seja, esta é a primeira lição de ética da vida de Gandhi. Minha vida é minha mensagem, disse ele, pouco antes de ser assassinado em janeiro de 48. E aristotelicamente, a vida sem ética dá mais trabalho.
Eu posso trair a minha esposa? Já me disseram que sim, ouvi falar. Há notícias e exemplos. Mas dá um trabalho apagar tudo do WhatsApp. Tem que olhar na nuvem. A nuvem pode chover em algum lugar. Tem memória. Tem a questão do cheiro. Um colega meu que é adúltero come mexerica no motel para poder tapar o cheiro. Agora você já sabe, quando chegar marido ou mulher cheirando a mexerica, sintam que é isso. Porque o sabonete do motel cheira diferente. O nariz da mulher foi adaptado por séculos de treino para sentir esse cheiro. Eu tenho que verificar no WhatsApp, eu tenho que ver se não caiu no cartão de crédito, se meu carro não foi visto. Dá muito trabalho para pouca coisa. E cada vez menos com a idade. Ou seja, é importante pensar que a infração ética, ela nos deixa de sobressalto, como diz Aristóteles. Eu nunca sei quando eu vou ser convidado a conhecer Curitiba e fazer turismo na carceragem da Polícia Federal, né? Sempre pode aparecer. Os éticos são como geração espontânea, eles surgem como champignon no escuro. Eles dá muito trabalho. Dá muito trabalho você andar por caminhos tortuosos para escapar do rodízio em São Paulo. É melhor pegar um táxi. É melhor pegar um táxi, né? Eu não posso, então morra, né? Se você não pode, morra. Fique em casa. Não faça isso. Dá muito trabalho não ser ético. A junção religiosa da moral com a filosófica da ética na formação do caráter torna para Zygmunt Bauman, para Aristóteles e para Luc Ferry, no livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, a vida válida. A vida válida é a vida ética. A vida não ética é uma vida de emoções e sobressaltos, mas é um desvio. E é um desvio grave. Por isso que o Bauman definiu isso nos seus primeiros livros sobre a ética, que ele ainda chamava de pós-moderna. Eu vou dar um exemplo muito passageiro de um filme que quem não viu deve ver como lição de reflexão. Um grande filme argentino, do Zifron, Relatos Selvagens. São 6 episódios de pessoas que infringem a ética. O primeiro, Pasternak, é um homem que reúne num Boeing todos seus inimigos e dirige esse Boeing. Coloca a namorada que o traiu aqui, o professor que o reprovou no doutorado, o traidor, o amigo que deitou com a namorada, a professora do primário. Só não estão ali o pai e a mãe, mas o Boeing está se dirigindo para casa do pai e da mãe. Depois, quando houve o episódio na França do piloto alemão que jogou, isso foi considerado profético. Las Ratas fala de uma mulher que teve a vida desgraçada por um agiota que agora pretende ser político. Na Argentina, alguns criminosos se candidatam à política. É uma coisa terrível naquele país. Eu sei, vocês têm que entender essa diferença cultural. É brutal, não? Alguns criminosos, para adquirirem inimputabilidade, entram na política. É horrível isso. E aqui está ele e ela decide se deve ou não colocar veneno na comida dele. A cozinheira é assustadora. Tem aquele sorriso e pega o veneno de rato e diz, está vencido. Será que faz mais mal ou menos mal o veneno vencido? É uma questão que eu nunca tinha pensado. Veneno vencido é bom ou é ruim? Uma questão curiosa. El Mais Fuerte trata de um atrito de trânsito, no qual 2 machos alfa morrem. Eu estou contando o filme, quem não viu, problema de vocês, mas aqui quem viu vai ver e vale a pena mesmo assim. 2 homens morrem na defesa do seu espaço. 2 homens morrem porque um cortou a frente do outro e um tem um carro melhor do que o outro. Este é uma das infrações éticas mais frequentes no nosso mundo. O trânsito que mata no Brasil 58 mil pessoas por ano, mesmo número de mortes da guerra do Vietnã. Os americanos perderam 58 mil soldados, os vietnamitas 2 milhões. É a questão do trânsito brasileiro. É uma infração de ética absoluta. Ricardo Darín faz o episódio Senhor Bombita, deve ser o único ator da Argentina, porque está em todos os filmes na Argentina, e faz um homem ético, trabalhador, engenheiro de demolição, que tem seu carro guinchado. E depois que isso se repete, ele tem uma ideia. E se eu enchesse o carro de explosivos e deixasse ele ser guinchado? Uma ideia interessante. Esse filme dá ideias, né? E eis que preso, ele encontra o respeito da família, do colega de trabalho e até de um preso quase estereotipado aqui. E ele ganha um bolo com um guincho e uma bombinha a bordo. La Propuesta fala de uma coisa, isso é Argentina, né? De um advogado sem ética. Eu sei, isso é Argentina. Isso está tratando de um outro país, outra cultura. Um advogado que deve livrar o filho deste homem rico de ter seu
ser preso por ter matado uma mulher atropelada. Aí surge um policial corrupto. É muita coisa, né? Um advogado sem escrúpulos e um policial corrupto e um homem rico que só quer livrar o dele e não importa a que preço. É um horror uma coisa dessa. E o símbolo são arcadas de tubarões no escritório. Cada episódio tem um animal. E por fim, o meu preferido, até que a morte nos separe. Um casamento simpático, ela preparou tudo. O casamento é um fenômeno da noiva, né? O noivo é um convidado importante, mas irrelevante, né? E eles estão felizes e ela faz o que nunca se deve fazer, acessa o WhatsApp dele e descobre que ele está tendo um caso com a mulher do escritório no dia do casamento. Não esperou aquele prazo que os homens em geral são fiéis, 12 horas. Não, foi no dia, tirando os aqui presentes, foi no dia do casamento. Ela sobe ao telhado, quer se matar, um cozinheiro a consola, ela volta e ela joga sobre ele a pior praga que uma mulher pode jogar. A coisa mais dura que se pode dizer ao marido: eu nunca vou me separar de você. Vou ficar com você até o fim, todos os dias. Isto, gente, é muita maldade. Isso é um limite da maldade humana, né? Vou dormir com você todos os dias, dia e noite. Dia e noite, né? E ali eles têm uma conversa dura e o resultado dessa conversa é que se olham pela primeira vez, se amam e se apaixonam. Porque então eles gostavam de uma personagem. Agora eles se olham, quem eles são? Duas pessoas traidoras, porque ela teve relações com o cozinheiro no teto do buffet. E ele também já teve. O filme fez um sucesso imenso. É uma reflexão muito boa sobre ética que eu recomendo aos senhores. E recomendo também brevemente essa reflexão, feita por um filme que me convenceu que o Leonardo DiCaprio era um bom ator. Até então eu não tinha essa ideia. Quando vi o Titanic, eu tinha uma vontade que ele afundasse, assim, rápido. Leonardo DiCaprio faz a história real de um investidor de Wall Street, que usa de todos os recursos não éticos. É uma aula de discurso motivacional de RH. Porque o que ele fala devia ser comprado por todas as instituições de RH. Como ele consegue engajar as pessoas. O Lobo de Wall Street é uma história real sobre como funcionava esse tipo de questão. Como é a visão desse tipo de mercado sem ética. Para conduzir as nossas conclusões, nós vivemos hoje, em 2015, a sensação de naufrágio ético dos poderes públicos. O futebol afunda, também em falta de ética. A elite brasileira e a classe média utilizou a técnica de protestar na Paulista contra a falta de ética com camiseta da CBF e da FIFA. Ou seja, fui a um protesto contra a pedofilia com Michael Jackson na camiseta. Essa é a lógica. E o mundo empresarial, ou seja, a corrupção ativa, pela primeira vez, estamos com essa experiência de discutir não apenas corrupção passiva do agente governamental, mas a corrupção também, a ideia de que eu sou um indivíduo numa sociedade podre, ou de que eu tenho valores, essa sociedade não tem, ela reforça essa questão muito importante. Aquela que Sérgio Buarque, em 1936, no segundo livro definidor da identidade brasileira, o primeiro é Casagrande Senzala, de 1933, depois será em 1942 o livro do Caio Prado, definiu que nós somos cordiais, que significando não doces, mas passionais. Funcionamos pelo coração, inclusive quando matamos no trânsito. Somos pessoas passionais. E isso é uma característica que pode ser buscada na tradição do Estado patrimonial brasileiro. O primeiro documento que o Brasil apresentou como fundacional, o autor, Pero Vaz de Caminha, termina pedindo a El Rei Dom Manuel: peço por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro. Este é o documento fundacional do Brasil. Ele descreve a nova terra, com as frases que os senhores conhecem: a terra é chã, dar-se-á tudo que tem, por força das águas, e se tiver uma vaguinha aí na corte, ele está pedindo para o genro. Não é um deslize ético, porque não há concurso público no antigo regime. É uma sociedade de mercês. Os cargos são dados pelo rei. Não é um deslize ético, mas é uma relação pessoal e passional que está definindo isso. E para piorar a nossa tradição, temos uma mancha. Esses dias, no Jornal da Cultura, um entrevistador me perguntou: se eu não acho que essa é a nossa maior mancha negra da história? Eu disse: não, essa é uma mancha branca. Essa é uma mancha branca na história brasileira, porque foi feita
por escravocratas brancos. A escravidão é uma tradição de infração da ética brutal. A escravidão marca a nossa sociedade e, apesar de termos tido o fim formal e jurídico em 3 de maio de 1888, o fato que durante séculos eu convivi dentro de casa com a inferiorização e até a destruição de um ser humano nos marca até hoje. O serviço doméstico foi o último serviço a incorporar a legislação trabalhista. Agora, diríamos agora, né? O serviço doméstico ganhou agora. Filmes, como o brilhante filme com a Regina Casé, Que Horas Que Ela Volta, mostram como ainda é uma sociedade de castas. Uma sociedade em que as pessoas têm que saber o seu lugar. As pessoas da casa tomam Häagen-Dazs, as empregadas tomam Que Bom. São castas. As pessoas têm que ter castas. E essa é uma tradição que, em primeiro lugar, tornou o trabalho um sacrifício. E, em segundo lugar, tornou uma parte da população aviltada pessoalmente. Isso é uma destruição básica da ética, que vai sendo transformada. Pode ser o trabalho escravo de bolivianos no Bom Retiro. É uma destruição que se multiplica até hoje. E não feito por escravocratas ou gente escusa, mas por grandes empresas que compram aquela confecção a um preço baixo. Então essas são questões, principalmente na nossa sociedade, onde nós separamos significado e significante. O que eu falo não quer dizer que seja. Como escreveu Fernando Gabeira no Que é Ex-Companheiro, o que significa a frase "eu vou ver se dá", que a sueca ouviu dele? Ele diz, se der, eu vou ver se dá, mas você vai lá? Não, se der, eu vou. Esta fala brasileira é muito difícil para estrangeiros. Né? Você pode entregar, eu vou estar entregando. Esse gerúndio vai de agora até a segunda vinda de Jesus. Em algum momento, a fala brasileira, que é surpreendente, ela é surpreendente sobre o horário, né? Passa lá em casa tipo umas 9 horas. Ou passa às 9. Se dissesse a minha avó alemã, passa entre 9 e 10, ela viria 9 e meia. Porque é entre 9 e 10. Alemão é o português que sabe matemática. Ele é absolutamente metódico. Na Alemanha, em Portugal e em Israel, eu ouvi a mesma coisa em línguas diferentes. O elevador está subindo? Não, está parado. Não? É fascinante isso. É claro, eu deveria fornecer mais dados, né? Após esse instante em que ele está parado, o próximo movimento será ascensional ou descensional? Essa é uma questão importante. E é curioso, porque esta fala é mais precisa. Eu aluguei um carro agora em julho no Porto. E perguntei à mulher, quanto tempo até Lisboa? Ela disse, depende da velocidade. E eu disse, é absolutamente correto. Eu dei a ela uma variável e são 3, velocidade igual a distância sobre o tempo, né? Eu dei uma variável, ela disse, fisicamente, do ponto de vista newtoniano, ela não pode me responder. E eu disse, em velocidade média, sem me desviar da rota, senhor, ou seja, finalmente, por quê? A nossa fala brasileira, ela é muito poética, metafórica, é muito difícil a comunicação no Brasil. O que nós falamos não tem nenhuma relação com o que eu sinto ou penso. Não tem nenhuma relação. E o símbolo disso que eu amo quando eu vou num hotel fazenda, onde uma empresa está num empreendimento de final de semana, é ao final, o dono da empresa ou o diretor avalia com os funcionários, pergunta, vocês acharam válido este encontro? O homem que decide o meu salário me pergunta, você acha válido esse encontro? Daí todo mundo acha. É o nazista perguntando ao judeu em Auschwitz, você acha que está rolando bem a relação? Claro, se eu disser não, eu morro. Eu morro. Mas é a nossa separação tradicional. E, por fim, que torna nosso diálogo ético difícil é o nosso autismo. Quando você diz a alguém como hoje eu tiro prova de aluno que está colando, eu tiro a cola, professor, já tirou a cola, então deixa eu continuar. Mas você colou, não, mas agora eu não estou colando mais. Mas você já infringiu, e ele diz, mas esse é o seu ponto de vista. É uma ética autista, né? Cada um diz o que quer, faz o que quer, e eu tenho que aceitar isso. É preciso dizer, gente, eu disse isso em Brasília, disse em Curitiba, é preciso dizer uma coisa muito antiga. O certo continua certo e o errado é errado. Ladrão é ladrão, independente da hermenêutica do sujeito. Ladrão é ladrão. E eu não preciso recorrer a Aristóteles. Quem se apropria do que não é seu é ladrão. Quem desvia recursos é ladrão. Quem não faz isso é uma pessoa mais ética. Não quer dizer que seja brilhante, porque isso é um dos nossos dramas. A falta de ética não é a falta de competência técnica.
E a presença da ética não quer dizer a presença da competência administrativa, que é um dos nossos dramas. Nem sempre o político ético é o político bom administrador. Nem sempre. Este um drama. Lembro de um colega meu que tinha um bar e descobriu que a Caixa o roubava e demitiu. E o bar foi à falência. Aparentemente, a Caixa que roubava era uma excelente administradora. Ela conseguia manter o bar e a ela muito bem. Tirou essa peça, o sistema desabou. São complexidades, mas é absolutamente... Disse isso uma vez na Estátua, quando a gente falava de comunicação, disse para a equipe da Patrícia, é absolutamente lançar uma novidade, começar a escutar uns aos outros, começar a ouvir. Eu lanço esse radicalismo até em casa, ouvir a pessoa com quem eu casei. É um radicalismo, mas é uma ideia que me ocorreu. Começar a ouvir, começar a não responder com reações bovinas. Começar a falar, começar a falar. Vocês sabem que 75% das separações litigiosas no Brasil, segundo o IBGE em 2010, são iniciativa das mulheres. As mulheres são as que mais querem o casamento e as que desmancham, porque as mulheres querem felicidade no casamento e os homens querem só televisão e comida. O homem tem uma simplicidade brutal. Tiver uma tela grande e comida, cerveja, então, é um plus que garante bodas de ouro, né? E a mulher quer ser feliz, ela quer conversar, ela quer trocar informação e até afeto. É muito, é uma demanda gigantesca. Com tudo isso, gente, eu queria voltar a essa ideia, porque o que nos interessa, o que mais e acima de tudo nós temos diante de nós, é o desafio de fazer, de novo, a comunicação, ouvir aos outros, voltar a dizer de uma forma muito clara e definida que o certo é o certo e o errado é o errado. Não precisa de muito código, não precisa de muito debate, né? Precisamos de mecanismos que se chamava antes de vergonha na cara, hoje chama compliance. Chamava-se antigamente vergonha na cara. Esta é a regra. Você se adapta a ela porque esta é a regra correta. Se você não se adapta, aqui não é o seu lugar. Coisas muito claras e muito óbvias. Ética, do ponto de vista de Spinoza, particularmente, é algo que é a partir da prática aristotélica, mas do exemplo. Se eu noto que a empresa de cima não dá o exemplo, é muito difícil conseguir que o resto funcione. Eu decidi várias coisas nos últimos anos e uma delas é não ser mais conivente, por exemplo, com piada ou racista, ou sexista, ou homofóbica, e me pronunciar como chato quando alguém conta uma piada dessas e me pronunciar. Porque eu descobri que o silêncio dos bons é um dos campos onde a falta de ética viceja. Então, não tolerar esse tipo de coisa é fundamental. Num país como a Rússia, em que Boris Yeltsin beliscava a nádega da assessora, diante das câmeras, imagina o que ele fazia, à vontade, em casa, é um país onde é muito difícil você conseguir qualquer benefício ético. Na lista que a ONU faz dos países onde há mais problema de corrupção e falta de ética, nós não estamos entre os 10 primeiros, para animá-los. Nós não estamos entre os 10 primeiros. É muito curioso isso, né? Porque a gente sempre que está no problema, a gente acha que o nosso é brutalmente o pior. Não estamos entre os 10 mais corruptos. Aqui, a corrupção ocorre às vezes, há lugares nos campeões de corrupção, como Mianmar, Coreia do Norte, Libéria, onde ela ocorre sempre, sempre. Como eu descobri ao visitar Angola, por exemplo, começa no passaporte no aeroporto. Para o senhor entrar tem que dar $1000. Como assim? Senão o senhor vai preso. Não? Isso não é comum aqui, ainda. Ainda não é comum. Então, são questões muito práticas, muito definidas, muito claras e muito simples de serem seguidas. Há uma referência ética no marco teórico da empresa. Há uma prática. Há reuniões de um conselho de ética que hoje são considerados, inclusive, aprendi isso há pouco, quando a empresa tem um conselho de ética atuante, ela pode se defender juridicamente, caso um funcionário seu seja acusado de falta de ética. Se ela não tem este conselho, isso é um agravante jurídico. Pode-se usar o conselho de ética como um atenuante jurídico, já que hoje a empresa pode ser responsabilizada pela falta de ética do funcionário. Então, uma empresa que lute, e lute sabendo que diariamente isso tem que ser revisto, refeito e tentado de novo. Funciona exatamente ética como mandar o filho escovar os dentes.
Se você disser uma vez aos 3 anos, tem que escovar os dentes, e ele não cumprir e você desistir, todo mundo seria banguela. Mas é essa insistência, estilo cistite, pingando, constantemente, dia a dia, que vai fazer alguém incorporar a ideia de escovar os dentes todos os dias. Com a ética funciona da mesma forma. Eu acho, para encerrar, que nós estamos no meio de um grande processo de revolução ética no Brasil. Nós acabamos de lancetar o furúnculo, mas o cuidado é permanente. Eu acabei de dar um curso na Casa do Saber sobre a Operação Mãos Limpas. E após uma das mais espetaculares ações jurídicas e estatais para limpar a Itália das práticas não éticas, o resultado foi o governo Berlusconi. Ou seja, a ética não é um patamar no qual eu chego. A ética é uma escada permanente. Terminada a operação Mãos Limpas, vem a operação Cutícula Apropriada. Depois dessa, unha adequada. Depois disso, volta a mão que já sujou de novo. Porque a natureza, diz Rousseau, do ser humano é beneficiar aos seus. A democracia é o único campo onde isso pode ser visto, já que a ditadura é opaca e a democracia é transparente. O fato de eu ter mais exposição agora não é porque nós estamos roubando mais, é porque finalmente, e de forma tímida, começamos a punir quem rouba. Não é o momento mais podre da história do Brasil. E para encerrar, lembrando que no século XVII, Gregório de Matos e Guerra, reclamando da administração de Salvador da Bahia, fez o seu verso famoso: de 2 Fs se compõe esta cidade, ao meu ver. Um furtar. O outro, aí eu não posso completar, porque estamos diante de um público distinto, né? Ou seja, no século XVII, Gregório de Matos reclamava disso. E seu conterrâneo Padre Vieira dizia: Jesus, que era rei, levou o bom ladrão ao paraíso. Hoje os ladrões levam os reis ao inferno. Ele fez esse sermão diante de Dom João IV. Ou seja, não são fenômenos novos, não são fenômenos que nós não estejamos acostumados, mas temos a chance de apresentar um país cada vez melhor, em nome, pelo menos, do compromisso que a gente tem com os filhos e com a geração seguinte, de voltar a ter este orgulho de um país que tem um potencial enorme. O Japão tem terremotos, tufões, tem furacões. O México tem terremotos. Nós temos Brasília, né? A cada povo foi dado uma carga, um problema. Mas é importante lembrar que Brasília não está lá por golpe. E o que me preocupa, e que é o desafio contemporâneo da ética, é que todos foram eleitos e correspondem a um diálogo grande com a sociedade brasileira. E que este diálogo é que está mudando e tem que mudar cada vez mais. Onde a dúvida é a marca. É melhor colocar o filho numa escola com regras muito claras ou numa escola mais construtivista. É melhor você primeiro estudar bastante e depois casar, ou é melhor casar e depois estudar? Nós temos dúvidas, nós temos muitas dúvidas. A geração provavelmente dos pais e avós dos senhores não tinham essas dúvidas. O que era correto comer? Não como hoje, que a cada semana os nutricionistas nos brindam com uma nova escola do que é correto. O ovo, coitado, vai e volta nessa história. Minha avó tinha certeza de uma boa alimentação e seguia sempre essa certeza. Este mundo líquido que nós estamos vivendo, este é o mundo em que a marca maior é a dúvida, e não a dúvida filosófica que Descartes inaugurou o pensamento cartesiano, a dúvida metódica, a dúvida que resulta na frase penso, logo existo, não a dúvida socrática de questionar os conceitos, mas a dúvida sobre tudo. E com ela, a novidade que se eu posso duvidar de tudo, que é um bom princípio filosófico, todas as pessoas se tornam autoridades. Hoje eu dou um texto de Kant, maior nome da filosofia do início do mundo contemporâneo, para um aluno de 18 anos, ele lê 3 parágrafos e me diz: não concordo. Kant. E eu digo a ele: se você ler durante 30 anos Kant em alemão, você talvez entenda. Para não concordar são necessários mais 30, pelo menos. E a chance de você não concordar é pequena. É pequena. Ou seja, eles têm opinião sobre tudo. Absolutamente tudo. Essa dissolução da ideia de autoridade
é uma ideia muito contemporânea. Os jovens talvez não imaginem isso. Quando eu era criança, levava-se o exame médico lacrado ao médico. E ele abria como se fosse um oráculo. Tinha uma reação bovina. E nós ficávamos olhando e ele dizia alguma coisa. Hoje o exame já chega marcado pelo Dr. Google. E o meu clínico geral e amigo, o Dr. Jairo Idal, brinca comigo. Quando eu digo estou com HDL alto, ele diz, e o que você recomenda nestes casos? Que a autoridade se diluiu. A autoridade se diluiu. Apesar de nós notarmos como tradição de formação na comunidade judaica o debate, ou seja, o encontro através do debate, a tradição dominante ocidental na Europa até o século XVI, que é a católica, trabalha com o dogma, como princípio, e não como debate. A religião católica apresenta um papa que é a fonte da interpretação. O grão rabino em Jerusalém não é a fonte da interpretação para o judaísmo. Não é todo mundo que segue as indicações do grão rabino. Os católicos deveriam seguir as indicações do Papa, mas a autoridade está diluída e surgiu uma novidade que viver não é mais viver, mas é compartilhar. Eu só experimento se eu fotografo. Eu só experimento se eu publico. Isso é bom se curtiram. Essa é a novidade. O like substituiu a noção clássica de eudaimonia, de felicidade. Você está bem? Tive 10 mil curtidas. Eu estou. A ideia do Face, a ideia criada de Facebook, é uma ideia fabulosa porque introduziu entre nós uma ideia de uma vida que depende da visibilidade. Uma vida que depende da projeção que eu possa ter em relação às coisas que eu faço, e a experiência passa a ser uma experiência ao mesmo tempo que individual, dialética, contraditoriamente é uma experiência também coletiva. Nós somos pessoas que passamos todo o tempo conversando com pessoas que estão em outros lugares. E quando encontramos essas pessoas, passamos a conversar com aquelas que deixamos naquele outro lugar. Eu já contei na televisão, porque é uma experiência minha, com a arquiteta que reformava a casa da minha mãe, marcamos um jantar para discutir o projeto. Assim que sentamos, toca o telefone, ela atende. Daqui a 10 segundos ela atende de novo. Eu estranho, ela atende uma terceira vez. Na quarta vez, quando toca, era eu ligando para ela. Dizendo, já que você prefere, vamos continuar a reunião por isso. Mas estranhar esse tipo de coisa é sinal de idade. É preciso dizer às pessoas que, como eu, são um pouco mais experientes, que não incomoda aos jovens que todos estejam ao celular. Eu fiz essa experiência na pós da Unicamp há 2 anos, grupo de 12 alunos. Eu passei para mostrar a eles que terrível era aquilo. Eu peguei o celular pela primeira vez na minha vida de professor e deixei ligado. E quando um aluno fazia uma pergunta, eu pegava o celular, só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. O que era mesmo? Passei a tarde toda assim, atendendo ligações fictícias, porque ninguém me liga em horário de aula. Ao final de 4 horas de uma aula de pós, eu disse a eles, triunfante, pedagógico, piagetiano, eu disse a eles, vocês notaram que o que aconteceu? E os alunos, não, professor, o que foi? Ninguém havia notado. A ideia de que isso incomoda é uma ideia nossa, de mais velhos. A ideia de que eu tenho que olhar no olho para conversar é uma ideia de experiência individual, é uma ideia que quebra essa ideia do 19. Esse é um quadro de um grande pintor romântico alemão, Caspar Friedrich, maior pintor romântico alemão, que mostra um homem observando uma paisagem com neblina e vendo, sentindo, subjetivando a experiência. Essa paisagem só pode ser do 19. Se ele estivesse no 21, ele estaria fotografando, #montanha, né? #escalada, né? Estou aqui, kkkk, né? Cheguei, né? Oi, selfie com a montanha. Vejam a diferença. Este homem subiu na montanha, este homem observa a montanha, este homem contempla a montanha, este é um burguês romântico do século XIX. O homem atual sobe, publica,
edita, comenta, melhora já a foto, aprimorar, coloca e já diz, aqui manda a localização para os amigos. Essa é a experiência que se transformou hoje. A perda da individualidade, que no passado foi a semente das grandes religiões e da filosofia. A perda da contemplação e a perda da interioridade. A perda da capacidade de pensar internamente. A perda da capacidade de sentir sem comunicar. E a capacidade de viver plugado. Viver plugado, viver atrás do celular, que se transforma numa espécie de vício. Vício para todas as pessoas, não apenas para os jovens. A única diferença é que os jovens digitam com 2 dedos e os mais velhos só com um indicador. É uma diferença importante. Todos os jovens têm polegares, todos os idosos têm indicador. Essa é a única diferença. Mas todos dependem absolutamente disso. É a ideia de que hoje ninguém mais faz nada a não ser registrar. A não ser, ao invés de viver a experiência, transformá-la num registro. E isto é algo absolutamente novo. É uma experiência nova na história humana que nós estamos ainda refletindo em vários sentidos. Um afastamento dos objetos. Na praia em Florianópolis, ano passado, vi meu sobrinho com a namorada namorando no sofá. Celular. Eu queria demonstrar a ele que tinha uma técnica de namoro um pouco mais eficaz e talvez mais prazerosa, mas achei que era menos perigoso deixá-los com o celular. Eles namoravam sentados um ao lado do outro com o celular. Estranho, mas estranho provavelmente para uma determinada geração e não para todos. Toda a experiência agora é mediada, toda a experiência agora é intermediada pelos aparelhos. E, curiosamente, ao contrário do que possa parecer, nunca na história humana nós escrevemos tanto. Porque os jovens e nós passamos o dia escrevendo. Apesar de haver uma voz corrente de que hoje não se escreve nem se lê mais, nunca se escreveu e se leu tanto. São frases curtas, simples. Uma obsessão pelo símbolo do potássio K, kkkk, uma obsessão pelo potássio. Uma referência permanente ao meu estado natal, RS, RS, RS em todas as coisas. E frases sintéticas. No século XVIII, o pronome de tratamento mais comum era vossa mercê. No XIX foi sintetizado, apocopado, como dizem os literatos, para você. Hoje é VC, provavelmente será em breve V. Apenas o V. Para ficar mais sintético ainda do que nunca. Obrigado. Mais sintético ainda do que nunca. Essa experiência mediada aumenta a impessoalidade de tudo, de jovens, como reclamou o reitor de Harvard, que não sabem mais ler rostos. Não sabem mais ler alegria ou tristeza no rosto, porque só sabem mandar emoticons, só sabem mandar imagens. Todas as gerações, sem exceção, provavelmente, isto remonta ao início da história, consideraram a geração seguinte pior do que a anterior. Leem menos, respeitam menos os mais velhos. Há reclamações na Grécia Antiga sobre jovens que não respeitam mais os mais velhos. A ideia de decadência é uma ideia construída. Os latinos dizem mundus senescit, o mundo está envelhecendo. A impessoalidade é a marca atual. A impessoalidade reina no mundo atual, e é possível supor, e há quem defenda isso, como um autor chamado Carr, no livro The Shallows, que o cérebro humano esteja já se transformando a esse respeito. O cérebro humano já está captando as realidades de uma forma distinta do que aquelas pessoas que foram educadas em outro processo. Isso não é melhor nem pior, é apenas diferente. O cérebro humano está sendo transformado pela intermediação do computador e pela intermediação desse tipo de comunicação. E o desafio é exatamente hoje a comunicação. Temos uma dificuldade estrutural com a comunicação atual. Não há mais códigos. Não temos mais códigos de roupa, dress codes. Não temos mais códigos de comunicação. É quase bizarro eu descrever que as cartas que eu mandava a parentes na Europa começavam com Porto Alegre,
30 de maio de 1975. Bom dia. Outono no Rio Grande do Sul. Espero que esta carta o encontre com boa saúde. A última, ou seja, até aqui, se fosse um e-mail, já teria parado a leitura. Porque já é excesso de informação. A conversa tinha fórmulas e as roupas tinham códigos. Como eu frequento muito a Sala São Paulo, posso garantir aos senhores como experiência, desapareceu o dress code. As pessoas vão de terno no dia da estreia ou de croque, que é o fim da cadeia alimentar da elegância. Croque é o encerramento da elegância humana, salvo se alguém aqui estiver de croque, é exceção do que eu estou dizendo. Nós não temos mais códigos a todos, e aí uma característica sobre o que discorri hoje à tarde no programa da Ana Maria Braga, a obrigatoriedade da felicidade. Todos devem ser felizes. Minha avó acharia de muito mau gosto o hábito de ficar sorrindo ao tempo todo, porque ela diria que muito riso, pouco siso. Não se sorria para fotos. As pessoas não ficavam sorrindo permanentemente. Não havia necessidade e obrigação de ser feliz. Aliás, eu nunca ouvi nenhum dos meus avós dizer que estavam felizes. Quando tudo estava bem, minha avó dizia: o gerúndio, vamos levando, do jeito que Deus quer, a gente está indo. Era um gerúndio permanente. Hoje nós medicamos a tristeza. Eu estou me sentindo triste, minha mãe morreu, mas é claro, isso é óbvio, seria estranho se não fosse. Nós medicamos a falta de atenção, chamamos de déficit, damos Ritalina. Nós medicamos a falta de tudo ou o excesso de tudo com remédios. Nós não aceitamos mais a dimensão trágica da existência que Nietzsche tanto tocou. Não nos aceitamos mais, como diz Sócrates, como o único animal que tem consciência que vai morrer. Não somos mais o caniço pensante que Descartes tanto insistia. Nós achamos que devemos ser felizes o tempo todo. Meu amigo Luiz Felipe Pondé escreveu na Folha essa semana que é muito brega ser feliz o tempo todo. É muito brega. Ser feliz o tempo todo e em Miami. Aí é o fim da civilização. A felicidade permanente expressa em carinhas, mensagens que chegam pela internet, mensagens de hoje amanheceu, sorria, elas são de um gosto muito duvidoso. E as pessoas sentem essa obrigação formal da felicidade. Eu devo ser feliz todas as vezes que eu tenho um motivo forte para ser feliz. O nascimento de um filho, uma conquista, uma alegria, a cura de uma doença, o reencontro com alguém que eu amo. Eu devo ser triste sempre que eu tenho um motivo para ser triste. E devo viver na média dessas duas coisas. Eu quero saber se você tem os credores batendo na sua porta, se você tem um filho doente que você não pode levar no médico, se você tem uma mãe que está precisando de assistência médica e você não tem dinheiro, se o dinheiro é importante. Dinheiro é importante, sim. Se você for nas penitenciárias, 99,99% do pessoal que está lá por causa de dinheiro. Se você for analisar os divórcios, 85% dos divórcios nos Estados Unidos, eu não tenho a estatística brasileira, mas tem a americana para lhe dar, 85% dos divórcios nos Estados Unidos ocorrem por causa de problema de dinheiro. Ou seja, se falta de dinheiro está destruindo famílias. Se falta de dinheiro está colocando pessoas nas penitenciárias, está fazendo gente roubar, assaltar, dinheiro é importante, sim. Só que nós crescemos uma cultura dizendo que não. Que se você tem ambição pelo dinheiro, alguma coisa está errada com você. Eu quero começar apresentando a situação, o futuro da Previdência no Brasil. Hoje nós temos trabalhando 89 milhões de brasileiros. Trabalhando. Só que o trabalho informal no Brasil é muito grande, sabe disso, né? Então somente 34 milhões, ou menos de 40% desse pessoal, paga Previdência. Menos de 40%. Somente 34 milhões desses 89 milhões que estão trabalhando, que são trabalhadores, pagam a Previdência. Muito bem. Temos 21 milhões de aposentados. Se você fizer a matemática aí, você vai ver que você tem 1,6 trabalhando para um aposentado. Essa é a relação. Isso quando começou lá atrás, nós tínhamos
40 brasileiros trabalhando para um aposentado. Hoje nós temos 1,6 brasileiros trabalhando para um aposentado. Se fosse só isso, já estava mal, mas você imagina. Antigamente, o sujeito se aposentava aos 65 e morria aos 67. Hoje ele se aposenta aos 65 e não morre mais. Tem gente usufruindo da aposentadoria por 30 anos. Você imaginou o que é isso? Às vezes ele usufrui mais da aposentadoria do que ele pagou. O problema da Previdência é um problema de arrecadação, não é uma reforma que vai resolver esse problema. É um problema de arrecadação. Por que eu estou trazendo esse problema aqui? Eu vou falar de dinheiro, estou falando de Previdência. Porque se você tem menos de 30 anos, é possível que quando chegar a sua hora de aposentadoria, não vai ter aposentadoria para você, não. É assim que o mundo caminha. As pessoas, os países estão envelhecendo, o mundo como um todo está envelhecendo, o pessoal cada vez está vivendo mais, cada vez dependendo mais da aposentadoria e cada vez menos gente trabalhando correspondente ao número de pessoas aposentadas. Então a minha recomendação para você é que você viva a sua vida, porque eu tenho duas notícias boas aqui. Aliás, uma boa e uma má. A boa notícia é que você vai viver muito tempo, porque hoje a medicina permite a gente estar vivendo muito tempo. A má notícia é que é possível que o seu dinheiro acabe antes da sua vida. Se isso acontecer, você vai depender de quem? Dos seus filhos, que provavelmente já estarão velhos também, dos seus netos. Eu acho que o neto está cuidando da vida dele, ele não vai parar a vida dele para cuidar da situação financeira do avô. Então eu acho que você deve pensar nisso seriamente. E como é que você faz? Aí que vem esse material aqui. Eu quero começar perguntando para você, qual é a sua abastança? Isso mesmo, abastança. Talvez seja uma palavra nova para você, não é? Abastança é com C cedilha. Abastança significa o número de dias que você pode viver sem trabalhar, mantendo o seu padrão de vida. Se você parasse de trabalhar hoje, ou se você tivesse um acidente, ou se você fosse demitido, quanto tempo, quantos dias você pode manter o seu padrão de vida, e sem trabalhar, continuar vivendo? Isso é abastança. Deu para entender? Você tem que fazer o seu cálculo. Eu recomendo que todo final de ano você faça o seguinte: você faz um cálculo da sua abastança. Se a sua abastança de ano para ano não estiver aumentando e você continuar trabalhando, alguma coisa de errado está acontecendo. Ou seja, está trabalhando por nada. Você está gastando em coisas fúteis, supérfluas, e não está criando a sua abastança. Então, todo final de ano você tem que ver o seguinte: qual é a minha abastança esse ano, qual era a minha abastança ano passado e quanto que eu melhorei. Até que vai chegar um ponto, espero eu, que a sua abastança seja indeterminada. Ou seja, o dinheiro que você ganhou vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, que vai gerar dinheiro, que mesmo que você viva 120, 130 anos, que vai ser possível no futuro próximo, você vai ter dinheiro suficiente. Você deve conhecer um ditado de Sócrates, que diz assim: diz-me com quem andas, e dir-te-ei quem és. Você já escutou falar disso? Pois é, olha que experiência interessante. Talvez você tenha que parar até para refletir. Olha só, quais são as 6 pessoas com quem você passa a maior parte da sua vida? Todos os seus filhos, filhas, genros e noras vão contar um só. Você vai fazer uma lista. Com quem eu passo mais tempo, segundo com quem eu passo mais tempo, terceiro com quem eu passo mais tempo, 4, 5, 6. Você vai ter que ter 6 nomes. Claro que uma dessas linhas você vai incluir filhos, filhas, genros, noras, netos, tudo incluído numa linha só. Com quem você passa, quais são as 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo? Quem é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá para você fazer isso aí agora,
antes de nós continuarmos essa conversa? Tá bom, eu vou assumir que você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Olhando nessas 6 pessoas, ou mais, porque filhos, filhas são tudo numa linha só, você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais orientador ou mais orientado? Você se considera mais professor ou mais aluno? Com relação a essas 6 pessoas que estão aí. Hein? Só você pode decidir. Olha para esse pessoal todo que você escolheu, decida. Agora, se é mais mestre ou mais aluno? Mais orientador ou mais orientado? Mais professor ou mais aluno com relação a essas pessoas? Provavelmente você vai responder, se você está interessado nesse material, você vai responder que você é mais professor do que aluno, que você é mais mestre do que discípulo, que você é mais orientador do que orientado. Então, se você respondeu assim, eu tenho uma última pergunta para você. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um vizinho multimilionário que lhe ensina? Você tem uma pessoa muito bem sucedida em negócio, que todo dia você liga para ela e conversa? Você é uma pessoa autodidata, que estuda o assunto, que escuta CDs, que assiste vídeos, assiste DVDs sobre o assunto? Você é aquele cara que pesquisa na internet sobre finanças, que entende do mercado de ações? Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Porque se você não tiver uma fonte confiável, você está orientando essas pessoas em quê? Se você próprio não tem uma orientação. Hoje, fala-se de sexo na mesa de jantar. O pai e a mãe ensinam para os filhos como é que usa a camisinha, etc. Mas ninguém fala de dinheiro, você já percebeu isso? A família tem a expectativa de que o colégio vai ensinar, que a escola vai ensinar. Pois a expectativa da escola é exatamente o contrário. A escola acha que os pais têm que ensinar isso, não é obrigação da escola. Ora, se a criança não aprende em casa, se a criança não aprende na escola, ela vai aprender onde? Aprender a quê? Aprender a ganhar dinheiro. Aprender a quê? Aprender a aumentar a inteligência financeira, principalmente a prosperidade. Porque é mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Prosperidade inclui dinheiro, inclui saúde, inclui amizades. O que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Está em fase terminal de câncer. Eu tenho certeza que com uma pessoa em fase terminal de câncer, daria toda a fortuna que tem para se curar, não é verdade? Então tem que ter saúde. O que adianta você ter dinheiro, ter saúde e não ter com quem compartilhar? Não faz diferença nenhuma, não é verdade? Então é um tripé. É dinheiro, é saúde e é felicidade. Porque o dinheiro vai lhe dar o quê? O dinheiro vai lhe dar independência financeira. O que é independência financeira? É você não fazer nada que você não goste por causa do dinheiro. E nunca deixar de fazer algo que você goste por falta de dinheiro. Se você está fazendo algo que você não gosta por causa de dinheiro, ou deixando de fazer algo que você gosta por falta de dinheiro, você ainda não adquiriu o nível de independência financeira. Que, aliás, só 4% da população do mundo adquire. É uma minoria que tem esse privilégio. Então, para você ir a qualquer lugar, você tem que saber de onde você está saindo. Na vida é a mesma coisa. Então, agora eu vou lhe dar a oportunidade, de você identificar onde é que você está. Porque se você comparar o seu ganho com as suas despesas, você tem 3 situações. Não é verdade? Ou você está ganhando mais do que você está gastando, ou você está ganhando igual você está gastando, ou você está gastando mais do que você está ganhando. Não tem outro jeito. Ou você ganha mais do que gasta, ou você gasta mais do que ganha, ou você está ganhando e gastando mais ou menos igual. Então, levando em consideração tudo isso, você vai poder, nesse momento, determinar o seu nível financeiro. Eu tenho 4 níveis aqui para você estudar qual que é o seu. Vou falar o primeiro. Sobrevivência. A própria palavra já diz, sobreviver. Significa o seguinte: eu estou trabalhando hoje para pagar o que eu gastei ontem. Eu estou sobrevivendo. Isso é sobrevivência. Número 1. Número 2. Estou trocando 6 por meia dúzia. Sabe o que significa trocar 6 por meia dúzia?
Eu estou pedalando. Se eu parar de pedalar, eu desequilibro a bicicleta. A bicicleta só se mantém em equilíbrio se você estiver pedalando. Para de pedalar para você ver. Você cai ou para a direita ou para a esquerda. Então o sujeito está pedalando, ou seja, ele está ganhando, gastando, ganhando, gastando, ganhando, gastando. Esse é o nível 2. O nível 3 é quando você está guardando dinheiro debaixo do colchão. Não é literalmente colocando dinheiro debaixo do colchão. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou usando essa expressão para indicar o seguinte: está sobrando dinheiro, só que você não sabe o que fazer, você não sabe como investir. Só para você ter uma ideia, se amanhã você colocar R$100 na poupança do seu banco e só retirar daqui 10 anos, deixar lá durante 10 anos, o dia que você for lá buscar, se você pegar aquele dinheiro todo, você vai poder comprar uma roda com pneu. Por outro lado, se você amanhã pegar R$100 emprestados, amanhã você pegar R$100 emprestados do seu banco e não pagar juros por 10 anos, daqui 10 anos você vai dever para o banco um carro zero, o valor de um carro zero popular. Se você deixar o dinheiro lá, você vai poder no final comprar um pneu com a roda. Se você sacar o dinheiro e não pagar os juros, você vai dever um carro zero popular brasileiro, que não é barato. Então isso lhe dá uma ideia da perspectiva do processo. Quer dizer, dinheiro na poupança é quase igual você colocar o dinheiro debaixo do colchão. Então esse é o item 3. E o item 4, quer dizer, o primeiro é sobrevivência, o segundo é trocar 6 por meia dúzia, o terceiro é guardando debaixo do colchão, e o quarto é justamente aquilo que nós já conversamos, que é a independência financeira. É quando você atinge um patamar na vida onde você tem uma abastança indeterminada. Ou seja, você pode viver o tempo que você quiser, essa abastança ela vai fazer com que o dinheiro gera dinheiro, que gera dinheiro, que gera dinheiro. Se você viver 120 anos, você vai ter dinheiro. Se você viver 140, você vai ter dinheiro. É isso é o que todo mundo almeja. Atingir um ponto na vida onde a sua abastança se torne indeterminada, indefinida. Ou seja, enquanto você viver, você tem. E você diz assim, eu sei que você deve estar curioso, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso na minha vida? Como é que eu faço isso acontecer na minha vida? Pois bem, por isso que nós estamos aqui. Eu quero começar lhe ensinando sobre a roda da abundância. A roda da abundância é um conceito espetacular. A quantidade de dinheiro que você vai gerar na sua vida é diretamente proporcional à velocidade com que a roda da abundância vai girar na sua vida. A roda da abundância tem dois lados, o doar e o receber. O doar pode ser duas coisas diferentes. Você pode doar para quem precisa, chama-se caridade, ou você pode doar para quem não precisa, chama-se generosidade. Então doar é a metade da roda. Uma roda não roda só com a metade. O cara que não quer doar nada, a roda da abundância não roda na vida dele. Ele pode até ter uma conta bancária avantajada, mas ele pensa como pobre, vive como pobre, se sente pobre, porque ele não faz parte da abundância do mundo. Então doar é um grande segredo. Pergunta para os Rockefellers, o próprio Bill Gates acabou de se aposentar e agora vai se dedicar tempo integral ao altruísmo, tempo integral à fundação, ou seja, para ajudar os necessitados. Porque ele sabe, ele descobriu esse segredo que os Rockefellers descobriram, que todo mundo sabe, que é dando que se recebe. Então deixa eu falar um pouco na diferença entre caridade e generosidade. Se eu dou um dinheiro para alguém e essa pessoa está precisada, eu acabei de fazer um ato de caridade. Se eu dou um dinheiro para alguém, ou não necessita ser dinheiro, se você compra uma gravata e leva de presente para o seu amigo que está fazendo aniversário, você não fez uma caridade. O seu amigo poderia ir no shopping e comprar aquela mesma gravata. Ele não está precisado para comprar a gravata. Você não precisava ter levado a gravata para ele. Você não foi caridoso. Você foi generoso. Se você pratica só caridade, você está enviando para o seu subconsciente a seguinte mensagem: no mundo só ganha quem precisa. Eu vou ficar precisado para ganhar.
Faz sentido o que eu estou falando? Se você pratica também generosidade, você está enviando a seguinte mensagem para o mundo. Mesmo quem não ganha, mesmo quem não precisa, ganha. Eu não necessito ficar precisado para ganhar. Então essa roda da abundância, ela tem dois lados. O doar, que nós acabamos de falar, e o receber. Tem gente que não aceita nada dos outros, já percebeu? Tem gente que faz favor para os outros, mas não aceita favor de ninguém. Isso tem um nome. Como é que chama? São pessoas soberbas. O que é a soberba? Você acha que não precisa de ninguém. As pessoas precisam de você. Então essas pessoas não têm problema no lado do doar, mas elas têm um problema do lado do receber. E como a roda é metade doar e metade receber, vem um problema. Esse conceito da roda doar-receber, eu poderia trocar a palavra doar pela palavra vender. Eu poderia trocar a palavra receber pela palavra comprar. E eu vou lhe explicar toda a recessão do mundo, toda a economia mundial. O que é uma recessão? É quando o comprador para de comprar, o vendedor para de vender, o comprador para de comprar, o vendedor para de vender, entra em recessão. O que é sair da recessão? O comprador começa a comprar, o vendedor começa a vender, comprar, vender, sai da recessão. Eu posso explicar a economia mundial baseada nessa roda da abundância. Só que aqui eu troquei a palavra vender pela palavra doar e troquei a palavra comprar pela palavra receber. Então eu tenho 4 situações básicas na vida. Eu tenho o sujeito que tem problema em doar, mas tem facilidade em receber. Essas pessoas são pessoas egoístas. Elas têm habilidade de receber, mas não querem doar. Venha a nós o vosso reino nada. Tem pessoas que têm dificuldade tanto em doar quanto em receber. São pessoas estéreis. Elas têm dificuldade em doar e dificuldade em receber. Não é verdade? Tem pessoas que têm facilidade em doar, porém dificuldade em receber, que nós já falamos que são as pessoas soberbas. E finalmente nós temos uma pequena população do mundo que tem tanta habilidade de doar quanto receber. São pessoas prósperas. São pessoas que conhecem o caminho das pedras. Uma pessoa próspera, se você tirar a riqueza dela, ela manifesta de novo, porque ela conhece o caminho. Já uma pessoa só rica, que herdou, por exemplo, uma herança e tem uma conta avantajada no banco, se você for lá e tirar o dinheiro dela e ela for só rica e não for próspera, ela não consegue manifestar de volta esse dinheiro. Porque o que aconteceu com ela foi o seguinte, ela tem riqueza, mas ela não tem prosperidade. Prosperidade é algo mais complexo do que riqueza, tá bom? Nessa roda da abundância, existem alguns verbos interessantes que a gente podia conversar com você em detalhe. Um verbo importantíssimo é o verbo declarar. Você sabia que declaração cria realidade? 2 noivos, um casal de noivos vai perante um juiz, e o juiz declara os noivos marido e mulher. Imagine se ela falasse assim, seu juiz, eu mudei de ideia, eu não quero me casar mais. Ele vai dizer, agora você tem que se divorciar. Eu já declarei vocês marido e mulher. Olha que interessante, uma declaração cria uma realidade, jurídica no caso. Eu declaro ser próspero, eu passo a fazer o que gente próspera faz, eu passo a ter prosperidade. Então eu tenho que ser, fazer, ter. Ah, se eu tivesse dinheiro, quanta gente fala assim, mas isso não funciona. Existe um livro nos Estados Unidos, que não foi traduzido para o português, onde eles estudaram os 20 maiores ganhadores da maior loteria dos Estados Unidos, que é a loteria da Califórnia. E estudaram esses indivíduos durante 10 anos. No momento que eles determinaram fazer o estudo, eles disseram, daqui para trás, quem foram os 20 maiores ganhadores? Vamos acompanhar esse pessoal por 10 anos. E acompanhou. 10 anos depois, 18 dos 20 maiores ganhadores da maior loteria do mundo estavam mais pobres do que antes de ganhar a loteria. Vou falar de novo. 10 anos depois, 18 dos 20 ganhadores da loteria californiana estavam mais pobres do que antes de ganhar a loteria. Provando mais uma vez que o sucesso vem de dentro. Eu tenho que ser,
fazer, ter. Se eu tiver sem ser, não pertence a mim. Você já viu várias notícias na televisão brasileira de pessoas que ganharam na loteria e criou-se um grande problema na vida delas. Justamente porque recebeu o dinheiro e não estavam preparados para isso. Entendeu? Então isso é muito importante você entender essa história do declarar. A segunda coisa importante é o verbo solicitar. Tem um ditado que diz assim: o mendigo tímido termina o dia com a bolsa vazia. Porque ele não solicitou. Ele não pode ser tímido se ele quer ser mendigo. Ele tem que aprender a lidar com não. O mendigo lida com não o dia inteiro, porque a maioria não dá dinheiro para ele. Mas ele está lá solicitando, pedindo. Você extrapola isso para nós. Nós também temos que estar solicitando coisas do universo. Se você é muito tímido na sua solicitação para o universo, você termina a vida com o bolso vazio. No caso aqui, solicitar é importante. Terceiro é o agradecer, é a gratidão, que é a mãe de todas as outras virtudes. Você tem que agradecer aquilo que você tem, a fim de obter aquilo que você quer. Se você não tem a habilidade de agradecer, você não acumula aquilo que você quer. É um princípio cibernético de realimentação. Quando você coloca um ar-condicionado numa sala e coloca no termostato do ar-condicionado 21 graus Celsius, a temperatura da sala vai realimentar esse processo. Todas as vezes que a temperatura for acima de 21, o ar-condicionado vai ligar automaticamente. Toda vez que ela for abaixo de 21, o ar-condicionado vai desligar e vai ficar só na ventilação. Você criou um processo cibernético, um processo de realimentação. O mesmo ocorre com o processo de gratidão. Quando eu agradeço aquilo que eu tenho, é uma realimentação positiva, eu obtenho mais daquilo. É um segredo muito bem guardado. E segundo é a sua habilidade de arriscar. A pessoa quer progredir, mas ela não quer arriscar. Se você já foi no circo alguma vez, ou já assistiu algum filme de circo, você vai ver que o trapezista, ele está no trapézio, ele para pegar o próximo trapézio, ele solta esse, fica vulnerável para pegar o próximo. Claro que ele dá uma olhadinha para ver se vem outro trapézio. Se não vier, ele não solta esse. Eu não estou dizendo que você vai deixar o seu emprego e vai ficar vulnerável. Você tem que planejar o próximo passo. O que você vai fazer depois disso? Isso é importante, esse processo. Você fazer isso. Então, esses verbos são muito importantes. O verbo declarar, o verbo solicitar, o verbo agradecer e o verbo arriscar-se. Isso aí é fundamental.